ITU 33, Proteção e Defesa Civil. Ler Introdução. 1.1 A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, PNEC, a Lei Nacional nº 12.608, de 10 de abril de 2012, instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, e definiu, logo no artigo 2º, o dever da União, Estados, do Distrito Federal e dos municípios adotarem as medidas necessárias à redução do risco de desastre. Com base nesse dever inicial estabelecido, a PNEC definiu, nos artigos 4º e 5º, 6 diretrizes e 15 objetivos da política, a saber: art. 4º são diretrizes da PNEC. I. Atuação articulada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios para redução de desastres e apoio às comunidades atingidas. Segunda, abordagem sistêmica das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Terceira, a prioridade às ações preventivas relacionadas à minimização de desastres. Quarta, adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise das ações de prevenção de desastres relacionados a corpos d'água. V. Planejamento com base em pesquisas e estudos sobre áreas de risco e incidência de desastres no território nacional. Sexta, participação da sociedade civil. Art. 5º são objetivos da PNEC. I. Reduzir os riscos de desastres. Segunda, prestar socorro e assistência às populações atingidas por desastres. Terceira, recuperar as áreas afetadas por desastres. Quarta, incorporar a redução do risco de desastre e as ações de proteção e defesa civil entre os elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas setoriais. V. Promover a continuidade das ações de proteção e defesa civil. Sexta, estimular o desenvolvimento de cidades resilientes e os processos sustentáveis de urbanização. Sétima, promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorrência. Oitava, monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, biológicos, nucleares, químicos e outros potencialmente causadores de desastres. Nona, produzir alertas antecipados sobre a possibilidade de ocorrência de desastres naturais. X. Estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em vista sua conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida humana. X. Combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco e promover a realocação da população residente nessas áreas. 12. Estimular iniciativas que resultem na destinação de moradia em local seguro. 13. Desenvolver consciência nacional acerca dos riscos de desastre. 14. Orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados de prevenção e de resposta em situação de desastre e promover a autoproteção, e 15. Integrar informações em sistema capaz de subsidiar os órgãos do SINDEC na previsão e no controle dos efeitos negativos de eventos adversos sobre a população, os bens e serviços e o meio ambiente, Brasil, 2012. Outra matéria que merece destaque na PNEC é a atribuição de competências aos entes federados, com a definição de competências para a União, Estados e municípios. No que diz respeito aos Estados, a PNEC atribui as seguintes competências. Art. 7º compete aos Estados. I. Executar a PNEC em seu âmbito territorial. Segunda, coordenar as ações do SINDEC em articulação com a União e os municípios. Terceira, instituir o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil. Quarta, identificar e mapear as áreas de risco e realizar estudos de identificação de ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades, em articulação com a União e os municípios. V. Realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco, em articulação com a União e os municípios. Sexta, apoiar a União, quando solicitado, no reconhecimento de situação de emergência e estado de calamidade pública. Sétima, declarar, quando for o caso, estado de calamidade pública ou situação de emergência, e oitava,
apoiar, sempre que necessário, os municípios no levantamento das áreas de risco, na elaboração dos planos de contingência de proteção e defesa civil e na divulgação de protocolos de prevenção e alerta e de ações emergenciais. Parágrafo único. O Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil conterá, no mínimo, a identificação das bacias hidrográficas com risco de ocorrência de desastres e segunda, as diretrizes de ação governamental de proteção e defesa civil no âmbito estadual, em especial no que se refere à implantação da rede de monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das bacias com risco de desastre. Art. 9 compete à União, aos Estados e aos municípios. 1. Desenvolver cultura nacional de prevenção de desastres, destinada ao desenvolvimento da consciência nacional acerca dos riscos de desastre no país. 2. Estimular comportamentos de prevenção capazes de evitar ou minimizar a ocorrência de desastres. 3. Estimular a reorganização do setor produtivo e a reestruturação econômica das áreas atingidas por desastres. 4. Estabelecer medidas preventivas de segurança contra desastres em escolas e hospitais situados em áreas de risco. 5. Oferecer capacitação de recursos humanos para as ações de proteção e defesa civil e 6. Fornecer dados e informações para o Sistema Nacional de Informações. Monitoramento de Desastres, Brasil, 2012. Dessa forma, o conteúdo apresentado na presente ito e em demais normativas do CBMMG na área de proteção e defesa civil tem como parâmetro o cumprimento das diretrizes e objetivos da PNEC, dentro da competência atribuída aos Estados. 1.2 O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, SINDEC, para que as atividades de proteção e defesa civil pudessem ser realizadas em território nacional, considerando as dimensões continentais do Brasil, e ainda a necessidade de interlocução e apoio logístico, técnico e financeiro, é natural que houvesse uma articulação entre o governo, os entes federativos e suas instâncias locais para um alinhamento das atividades e conhecimento das realidades locais. Essa articulação é desenhada por meio do SINDEC, em que figuram os entes públicos, União, Estados e municípios, além de agências de governo, iniciativa privada e o próprio cidadão. Esses são os principais atores do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Por natureza, o SINDEC possui o início das suas atividades no município, pois são nas cidades que acontecem os desastres. Então, o município é quem responde primeiramente às ações de gestão do risco, de resposta e de recuperação aos desastres. Quaisquer atividades ou soluções necessárias à realização das atividades de PDC que transcendam a capacidade do município sobem à esfera federativa imediatamente superior, o Estado. O Estado, por sua vez, deve ser capaz de coordenar as atividades de PDC e apoiar os municípios quando necessário. O Estado, e nesse propósito, o CBMMG, devem apoiar os municípios com conhecimento técnico de gestão do risco de desastres, além de força de resposta a desastres. A articulação de várias frentes pode acontecer sem a participação da esfera federal. Esta é, sim, inevitável, quando existe a necessidade de utilização de verba federal por meio de transferência obrigatória ou voluntária. Temos, então, os principais atores públicos de PDC no cenário nacional. A. SEDEC, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. B. SEDEC, Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. C. CBM, Corpos de Bombeiros Militares, atuam na coordenação e execução das fases de gestão de risco e de gestão de desastres. D. CONDEC, Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil. E. NUPDEC, Núcleos de Proteção e Defesa Civil, instância intramunicipal. 2. Finalidade e objetivos. Esta Instrução Técnica Operacional, ITO, tem por finalidade definir o papel do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, CBMMG, e orientar sua atuação nas ações de proteção e defesa civil no âmbito do Estado de Minas, promover nas unidades do CBMMG a atuação na gestão dos riscos de desastres e na gestão dos desastres.
Por meio das 5 fases contidas na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, PNP-DEC, aprovada pela Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, que, embora distintas, estão intimamente relacionadas: prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Nesse sentido, os objetivos específicos são: a. Apresentar a terminologia e os conceitos utilizados nas atividades de proteção e defesa civil. b. Definir competências e padronizar as ações de proteção e defesa civil. Prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, em todas as unidades do CBMMG. c. Definir metodologias padronizadas para o desenvolvimento das ações de gestão do risco de desastres e gestão de desastres, de modo a orientar e potencializar os trabalhos das unidades do CBMMG. 3 conceitos e definições básicas. A seguir, serão apresentadas as definições básicas relacionadas às ações de proteção e defesa civil, no âmbito do Estado de Minas Gerais. 3.1 Proteção e defesa civil. É o conjunto de ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, destinadas a evitar ou minimizar os efeitos decorrentes de desastres, com o intuito de preservar o moral da população, restabelecer a normalidade social e torná-la resiliente. Brasil, 2020. 3.1.1 Ações de proteção e defesa civil comparativamente entre a SEDEC e a UNDRUR. No quadro 1 os conceitos de proteção e defesa civil da SEDEC e do United Nations Office for Disaster Risk Reduction, escritório da ONU para a redução do risco de desastre, UNDRUR foram apresentados para permitir uma comparação. Ver quadro de conceitos de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. 3.2 Ações de prevenção. São medidas prioritárias destinadas a evitar a conversão de risco em desastre ou a instalação de vulnerabilidades. Brasil, 2020. 3.3 Ações de mitigação. São ações indicadas a reduzir, limitar ou evitar o risco de desastre. Brasil, 2020. 3.4 Ações de preparação. São providências designadas a otimizar as ações de resposta e minimizar os danos e as perdas decorrentes do desastre. Brasil, 2020. 3.5 Ações de resposta. São as ações de caráter emergencial, executadas durante ou após a ocorrência do desastre, orientadas a socorrer e assistir a população atingida e restabelecer os serviços essenciais. Brasil, 2020. 3.6 Ações de recuperação. São medidas desenvolvidas após a ocorrência do desastre destinadas a restabelecer a normalidade social que abrangem a reconstrução de infraestrutura danificada ou destruída e a recuperação do meio ambiente e da economia. Brasil, 2020. 3.7 Desastre. Refere-se à grave perturbação do funcionamento de uma comunidade ou de uma região causando perdas humanas, materiais, econômicas ou ambientais generalizadas, que excedem a capacidade local ou regional para responder ao desastre com recursos próprios. UNDRUR, 2009. No Brasil, o conceito de desastre é definido pelo resultado de evento adverso decorrente de ação natural ou antrópica sobre cenário vulnerável que cause danos humanos, materiais ou ambientais e prejuízos econômicos e sociais. Brasil, 2020. 3.8 Situação de emergência. Situação anormal provocada por desastre, ocasionando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente federativo atingido, ou que demande a adoção de medidas administrativas excepcionais para resposta e recuperação. Brasil, 2020. 3 conceitos e definições básicas. 21. 3.9 Estado de calamidade pública. Situação anormal provocada por desastre, que causa danos e prejuízos acarretando o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente federativo atingido, ou que demande a adoção de medidas administrativas excepcionais para resposta e recuperação. Brasil, 2020. 3.10 Ameaça. Pode ser classificada como um evento físico ou fenômeno de origem natural,
assim como de origem tecnológica ou resultante das atividades humanas, que pode causar doenças ou agravos, óbitos, danos materiais, interrupção de atividade social e econômica ou degradação ambiental. Brasil, 2017. 3.11 Vulnerabilidade. É a exposição socioeconômica ou ambiental de cenário sujeito a ameaça natural, tecnológica ou de origem antrópica. Brasil, 2017. 3.12 Evento adverso. Evento adverso é uma ocorrência desfavorável, prejudicial ou imprópria, que acarreta danos e prejuízos, constituindo-se no fenômeno causador de um desastre. Brasil, 2007. 3.13 Risco de desastre. É o potencial de ocorrência de ameaça de desastre em um cenário socioeconômico e ambiental vulnerável. Brasil, 2017. 3.13.1 Componentes do risco. Os conceitos sobre os componentes do risco de desastre serão expostos e explicados no quadro 2 a seguir. Ver quadro 2, Conceito dos componentes do risco de desastres. Ameaça, vulnerabilidade, exposição e capacidade. 3.14 Identificação do risco. A ação de identificação de risco se refere aos trabalhos de reconhecimento de ameaças ou perigos e de identificação das respectivas áreas de risco de um determinado local. Ministério das Cidades, 2006. 3.15 Análise de risco. É uma metodologia de estudo que permite a identificação e avaliação das ameaças de eventos ou acontecimentos adversos de maior prevalência em determinado contexto. Ao mesmo tempo, permite a identificação dos corpos receptores e das comunidades vulneráveis a essas ameaças, dentro de um determinado sistema receptor, cenário de desastres ou região geográfica. Castro, 2007. 3.16 Gestão do risco de desastres. É o planejamento, a coordenação e execução de ações e medidas preventivas destinadas a reduzir os riscos de desastres e evitar a instalação de novos riscos. Brasil, 2017. Processo sistemático de utilizar diretrizes administrativas, organizacionais, destrezas e capacidades operacionais para executar políticas e fortalecer capacidades de enfrentamento, para reduzir o impacto adverso das ameaças e possibilidade de ocorrência de desastres. UNDRUR, 2009. 3.17 Gestão de desastres. É a organização e gestão de recursos e responsabilidades para lidar com todos os aspectos da emergência. UNDRUR, 2009. Quando o desastre não pôde ser evitado, uma boa gestão de risco de desastres garante a eficiência e a eficácia da gestão de desastres, diminuindo perdas e prejuízos. 3.18 Plano de contingência. Conjunto de medidas preestabelecidas destinadas a responder à situação de emergência ou a estado de calamidade pública de forma planejada e intersetorialmente articulada, elaborado com base em hipóteses de desastre, com o objetivo de minimizar os seus efeitos. Brasil, 2020. 3.19 Ações de socorro. São ações imediatas de resposta aos desastres com o objetivo de socorrer a população atingida, incluindo a busca e o salvamento, os primeiros socorros, o atendimento pré-hospitalar e o atendimento médico e cirúrgico de urgência, dentre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional, SEDEC, 2017. 3.20 Ações de assistência às vítimas. São ações imediatas destinadas a garantir condições de incolumidade e cidadania aos atingidos, incluindo o fornecimento de água potável, a provisão e meios de preparação de alimentos, o suprimento de material de abrigamento, de vestuário, de limpeza e de higiene pessoal, a instalação de lavanderias, banheiros, o apoio logístico às equipes empenhadas no desenvolvimento dessas ações, a atenção integral à saúde, ao manejo de mortos, dentre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional, Brasil, 2020. 3.21 Ações de restabelecimento de serviços essenciais. São ações de caráter emergencial destinadas ao restabelecimento das condições de segurança e habitabilidade da área atingida pelo desastre, incluindo a desmontagem de edificações e de obras de arte com estruturas comprometidas, o suprimento e distribuição de energia elétrica, água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem das águas pluviais, transporte coletivo, trafegabilidade.
comunicações, abastecimento de água potável e desobstrução e remoção de escombros, dentre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional, Brasil, 2020. 4. Atividades de coordenação e controle. Dentre as unidades de atividades de coordenação e controle estão: 4.1 Estado-Maior BM. Possui a responsabilidade de a. Coordenar em todo o Estado as ações de proteção e defesa civil desenvolvidas pelo CBMMG. B. Supervisionar os trabalhos de proteção e defesa civil desenvolvidos pelo CBMMG no âmbito do Estado. C. Elaborar planejamentos que visem aumentar a resiliência no Estado. 4.2 Comando Operacional de Bombeiros. Possui a incumbência de a. Desenvolver as ações de proteção e defesa civil, em conformidade com as diretrizes do Estado-Maior. B. Supervisionar os trabalhos de PDC desenvolvidos pelas UEOPS. C. Manter o controle de informações sobre as COMPDSS de sua área de articulação, conservando em arquivo, no mínimo, as seguintes informações: lei, decreto, portaria de nomeação da COMPDEC e do Conselho, nome do coordenador, telefone, e-mail. D. Elaborar planejamentos que visem aumentar a resiliência dos municípios, incluindo diretrizes para atuação junto às defesas civis municipais, observando as etapas que antecedem os períodos críticos, com um detalhamento de ações do ciclo de PDC. E supervisionar as atividades desenvolvidas pelas unidades de execução operacional com as instituições de ensino, pesquisa, por meio dos projetos, informações a serem enviados ao Comando Operacional. F. Realizar estudo dos dados e informações estatísticas fornecidas pelo Estado-Maior BM sobre ocorrências atendidas pela instituição, a fim de subsidiar os planejamentos e o desenvolvimento das ações de PDC. G. Acompanhar em sua área de articulação as ações de resposta e recuperação desenvolvidas pelas unidades de execução operacional nos municípios atingidos pelos eventos adversos de grande impacto de origem natural, e chuvas intensas, ou tecnológico. H. Apoiar as UEOP no trabalho de fomento à criação, formalização e operacionalização das COMPDEC. 4.3 Unidade de execução operacional possui a obrigação de a. Manter o controle de informações sobre as COMPDSS de sua área de articulação, mantendo em arquivo, no mínimo, lei, decreto, portaria de nomeação da COMPDEC e do Conselho Municipal de PDC, nome do coordenador, telefone, e-mail. B. Desenvolver as ações de proteção e defesa civil, em conformidade com as diretrizes do Comando Operacional de Bombeiros. C. Registrar todas as ações de proteção e defesa civil em toda a sua área de articulação, com atenção direcionada para o atendimento das diversas naturezas que compõem o Índice de Redução do Risco de Desastre, IRRD. Conforme Diretriz Integrada de Ações e Operações, DIAO. D. Estabelecer estratégias para monitorar e elevar o Índice de Redução do Risco de Desastre, IRRD, em toda a sua área de articulação. E desdobrar os planejamentos na sua área de articulação que visem aumentar a resiliência dos municípios, incluindo diretrizes para atuação junto às defesas civis municipais, observando as etapas que antecedem os períodos críticos, com o detalhamento de ações do ciclo de PDC. F. Fomentar e coordenar junto às COMPDEC a elaboração de planos, visando o aumento da resiliência dos municípios, com foco na redução dos riscos de desastres. G. Promover reuniões periódicas com as COMPDEC dos municípios, visando a troca de conhecimentos e integração entre os órgãos. H. Promover parcerias com universidades, institutos de pesquisa, bem como estimular parcerias com entidades públicas privadas com atuação significativa na área de PDC, para a troca de conhecimentos, visando a execução de projetos de mapeamento e monitoramento da susceptibilidade a riscos físico-ambientais, apoio em vistorias técnicas, desenvolvimento de capacitações para o público externo e interno, dentre outros projetos nas áreas de pesquisa, ensino e extensão, devendo informar ao Comando Operacional as atividades executadas.
e providenciar o mais breve possível, após o recebimento de notícias relativas a eventos adversos de grande impacto de origem natural, e chuvas intensas ou tecnológico, o despacho de guarnições BM para o local afetado a fim de realizar possíveis ações de busca, salvamento e socorro, com registro em redes, comunicando ao comando operacional as ações em sua área. J. Promover em sua área de articulação a coordenação técnica das ações de resposta e recuperação, visando o restabelecimento da normalidade social da comunidade afetada o mais breve possível, adotando as medidas necessárias em apoio ao órgão municipal de proteção e defesa civil. K. Incentivar a formalização e a operacionalização das COMPDSS, observando peculiaridades dos cenários municipais onde esta coordenadoria já se encontra estruturada ou sequer existe. 5. Prevenção. A prevenção é uma das atividades do ciclo da PNPDC, no qual, por meio de ações integradas entre a comunidade local, as unidades devem anteceder e identificar situações que possam causar danos aos cidadãos, seus bens materiais, à sociedade e ao ambiente. A prevenção deverá abranger um conjunto de ações desenvolvidas de modo a evitar os desastres e impedir a instalação de riscos. Tais ações estão interligadas entre si, sendo a. Identificação, mapeamento e monitoramento do risco. B. Medidas estruturais, obras de engenharia, ex-implantação de sistemas de drenagem, retirada de populações, construção de pontes, etc. C. Medidas não estruturais, ligadas às políticas públicas, planejamento do uso de solo, planos preventivos, etc. Para a adoção das ações de prevenção é necessário conhecer quais são os principais riscos e como eles se estabelecem nos diversos níveis da sociedade. A graduação do risco é o produto entre a ameaça identificada e a vulnerabilidade instalada no local. Esta relação é expressa pela equação risco igual ameaça x. Vulnerabilidade, e pela figura 1 abaixo. Figura 1. Representação dos conceitos de ameaça, risco e vulnerabilidade na comunidade. Embora a ameaça constitua o principal parâmetro para indicação do risco, é preciso considerar também a vulnerabilidade da comunidade a uma ameaça, visto que duas residências podem possuir vulnerabilidades diferentes no tocante à mesma ameaça, devido ao tipo de construção ou localização frente à ameaça. A Classificação e Codificação Brasileira de Desastres, COBRAD, divide os tipos de desastres em duas categorias principais: desastres naturais e desastres tecnológicos. As ações de prevenção se direcionam aos casos em que não seja possível a eliminação dos riscos dos desastres elencados. Além da classificação em categorias, a COBRAD cataloga os diversos desastres em grupos e subgrupos, tipos e subtipos, além de fornecer uma numeração e descrição detalhada de cada um dos tipos de desastres existentes. Na presente instrução técnica operacional serão citados os principais tipos de riscos de desastres, conforme a COBRAD, que estão associados aos aspectos naturais, geológicos, hidrológicos e climatológicos, e aspectos tecnológicos, nos quais serão apresentados os elementos que são observados para sua correta classificação e o seu devido mapeamento. 5.1 Risco geológico. Compreende condições que possam originar desastres decorrentes de fenômenos naturais relacionados a terremotos, emanação vulcânica, movimentos de massa e as erosões. 5.1.1 Identificação do risco geológico. No estado de Minas Gerais são comuns os movimentos de massas, que são fenômenos de origem natural, mas que podem ser potencializados e induzidos pela ação humana. Num contexto urbano, os movimentos de massa estão associados às áreas de encosta onde há uso e ocupação do solo desordenado, sendo comum cortes em ângulos acentuados no terreno aos fundos das casas e aterro lançado na parte da frente, sem acompanhamento e avaliação técnica, que contribuem, junto com outros fatores a serem avaliados, para a instabilidade do terreno. Conforme o anexo 1º da COBRAD, os movimentos de massa dividem-se em a. Rolamentos, tombamentos e quedas. B. Deslizamentos, pequeno raio de alcance. C. Corridas de massa, grande raio de alcance. D. Subsidência e colapsos,
Afundamento do solo. Para a tomada de decisão, pode-se considerar os seguintes aspectos. A. Padrão construtivo. Madeira ou alvenaria. Para uma mesma situação, a construção em alvenaria deve suportar maior solicitação e, portanto, deve ser colocada em classe de risco inferior à moradia de madeira. B. Tipos de taludes. Taludes naturais estão, normalmente, em equilíbrio. Taludes de corte de aterro são mais propensos a instabilizações. C. Distância da moradia em relação ao topo ou à base dos taludes deve ser adotada como referência uma distância mínima com relação à altura do talude, que pode sofrer a movimentação. D. A presença de água deve ser criteriosamente observada. A existência de urgências nos taludes e a infiltração de água sobre aterros devem ser tomadas como sinais de maior possibilidade de movimentações. E a chave para a classificação é a presença de sinais de movimentação de feições de instabilidade. Essa presença pode ser expressiva e em grande número, presente, incipiente ou ausente. Para a categorização do risco geológico, verificar as orientações constantes no anexo 2º. 5.2 Risco hidrológico. São os fenômenos de aspectos hidrológicos, como as inundações, as enxurradas e os alagamentos que, na COBRAD, constituem o segundo grupo da codificação. Por definição, a inundação é o transbordamento da água de um rio, curso d'água. As enxurradas são os movimentos bruscos de água, com grande energia e capaz de arrastar pessoas. Já os alagamentos são acumulações de água muitas vezes associados à deficiência do sistema de drenagem. As unidades operacionais devem ter ciência que há formas de se mapear áreas de risco sujeitas à inundação, sem a necessidade de contratação de empresas especializadas e aquisição de dados mais técnicos, quando estes recursos não puderem ser contratados pelas autoridades locais envolvidas. Além disso, as unidades devem buscar parcerias e convênios com as universidades do município ou região, para tentar encontrar a solução mais efetiva e com menores custos, levando a um mapeamento dos riscos de forma participativa com a comunidade local. Caso não seja possível a contratação de serviços ou parcerias, as unidades devem adotar a metodologia de levantamento de registros de eventos adversos anteriores por meio de consulta aos REDs gerados, entrevistas com moradores do local do evento ou registros em mídias jornalísticas que comprovem a recorrência do evento em determinado local específico. É importante frisar que a enchente não é considerada desastre pela COBRAD, tendo em vista que este fenômeno hidrológico ocorre até o limite da capacidade de drenagem da calha do curso de água, não afetando regiões adjacentes, ao contrário da inundação que excede a capacidade de drenagem do curso de água, causando submersão de áreas próximas ao curso de água. Figura 2. Elevação do nível de um rio provocada pelas águas da chuva, do nível normal à inundação. 5.2.1 Identificação do risco hidrológico. Em áreas sujeitas à inundação, deve-se identificar as ruas que são mais atingidas, verificando se alguma residência apresenta vulnerabilidade suficiente que ofereça risco aos ocupantes em situações de inundação, devendo coletar a coordenada geográfica. Importante frisar que as casas de palafita e casas construídas nas margens do rio apresentam uma vulnerabilidade maior, pois estão sujeitas a solapamentos e são facilmente atingidas em caso de cheia do curso d'água. Para fazer a setorização, deve-se demarcar a área ao redor das margens do rio que foram afetadas em eventos anteriores já registrados. A instalação de réguas de medição nas calhas dos rios e cursos d'água facilitam o monitoramento e obtenção de dados, caso não existam outros recursos tecnológicos presentes no local. 5.3 Risco climatológico. Alinhando-se com a COBRAD, traz-se a esta o tipo de desastre causado por efeitos do clima, mais especificamente pelo subgrupo da seca. Valendo-se da definição dada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, seca é um fenômeno natural que não possui uma definição rigorosa e universal. Pode ser entendida como deficiência em precipitação, chuva, por um extenso período de tempo, resultando em escassez hídrica com repercussões negativas significativas nos ecossistemas e nas atividades socioeconômicas. O conceito depende das características climáticas
hidrológicas da região abrangida e do tipo de impactos produzidos. Embrapa, 2021. De acordo com a Cobrad, dentro do subgrupo seca tem-se os seguintes tipos de desastres: estiagem, seca, incêndios florestais e baixa umidade do ar. Observa-se que há um campo vasto onde a corporação pode atuar junto às COMPDEC para implementação do ciclo de proteção e defesa civil. Importa destacar o risco de incêndio florestal, vegetação, devido às atribuições constitucionais do CBMMG, uma vez que a seca, a estiagem e a baixa umidade do ar são fatores que aumentam o risco de incidência deste tipo de desastre, sem desconsiderar os danos advindos desses eventos isoladamente. Assim sendo, considera-se a existência do risco de incêndio em vegetação pela seguinte condição: existência de vegetação adensada ou acumulada, compondo mata, florestas, pastos, culturas agrícolas e demais tipos de formação natural ou antrópica. Para isso, fomenta-se a atuação da corporação nas práticas de prevenção, mitigação e preparação, além de estruturar planos de ações e de resposta junto dos órgãos relacionados, gestores de parques, reservas ambientais e prefeituras. 5.4 Risco tecnológico. Compreende todos os riscos relacionados diretamente à atividade humana, constante no anexo 1º, Cobrad, no qual está relacionado como tecnológico. Não obstante aos riscos de origem natural, a sociedade também está exposta aos riscos de origem tecnológica, cada dia mais presente em nossas vidas, na forma do produto final ou dos processos industriais, causando danos aos indivíduos e, principalmente, ao meio ambiente. As unidades devem identificar em suas respectivas áreas de atuação os riscos de desastres de origem tecnológica aos quais as comunidades estão sujeitas, trabalhando em conjunto e de forma participativa com a Defesa Civil local ou Prefeitura Municipal. Como exemplo, cita-se os riscos advindos das barragens de contenção de rejeitos de mineração ou água. Para a definição do grau de risco deve-se estabelecer a associação à atividade do empreendimento, tipo de ameaça, e a densidade de pessoas vulneráveis situadas no entorno, sendo que em alguns casos, a indicação do grau de risco dependerá da análise e percepção dos agentes envolvidos no mapeamento. Isto é, se um determinado trecho de rodovia tem histórico de acidente com produtos perigosos, o grau de risco no mapeamento deve ser elevado caso este local possua manancial de captação de água. 5.5 Mapeamento das áreas de risco. A área de risco de desastre se caracteriza por uma localidade delimitada geograficamente que pode ser descrita por atributos espaciais, como um endereço logradouro do município, latitude e longitude. Nesse sentido, o mapeamento de áreas de risco consiste no processo de representação cartográfica das áreas de risco de determinado município. Logo, este mapeamento visa identificar locais com probabilidade de um tipo de desastre, devido ao grau de vulnerabilidade do cenário e evolução histórica da região. O mapeamento de áreas de risco é o resultado de etapas sequenciais. Inicialmente, a identificação das áreas de risco ocorre mediante vistorias em campo e coleta de dados estatísticos históricos que sinalizem a incidência de determinado risco na região. A delimitação da área em polígonos georreferenciados é imprescindível para o mapeamento. Em seguida, deve ocorrer a categorização do risco, com base na doutrina técnica acerca do tipo de risco envolvido. Esta classificação, em geral, distingue riscos altos, médios e baixos. A etapa de validação dos dados coletados é importante para conferir confiabilidade ao mapeamento. Nesta fase, as informações coletadas em campo são confrontadas com modelos teóricos ou computacionais, de modo a confirmar a existência e a categoria do risco. Por fim, o cadastro das informações devidamente checadas finaliza o mapeamento, relatando o risco naquela área e demais informações pertinentes a um eventual desastre, número de residências afetadas, pessoas envolvidas, rotas de fuga, pontos de encontro, recursos emergenciais disponíveis, dentre outras. Este cadastro deve se manter atualizado, disponível e de fácil consulta aos órgãos
envolvidos num eventual cenário emergencial naquela localidade. Tal exigência de disponibilidade tem demandado que a representação cartográfica das áreas de risco esteja vinculada a plataformas informatizadas de acesso remoto, com rápida visualização. Nesse sentido, as técnicas de geoprocessamento apresentam boa aplicabilidade a este processo, sobretudo na gestão de um Sistema de Informações Geográficas, SIG ou GIS, do inglês Geographic Information System, como plataforma interativa para o mapeamento das áreas de risco. Diversas plataformas informatizadas são usadas para este mapeamento interativo, permitindo a visualização das áreas de risco em camadas e a associação a diferentes mapas temáticos, declividade, altimetria, imagem de satélite, topografia, hidrografia, etc. O diferencial da criação e gestão de um GIS robusto e atualizado está na capacidade de integração entre as informações de áreas de risco, com diversas outras igualmente mapeadas e pertinentes ao gerenciamento de um possível desastre. Assim, o georreferenciamento de recursos de potencial apoio local, órgãos de proteção e defesa civil, integrantes do PAN ou RINEM, unidades de pronto atendimento, abrigos temporários, dentre outros mapeamentos, assessoram logística e estrategicamente o cenário. O mapeamento das áreas de risco é ferramenta essencial para o desempenho local das ações de proteção e defesa civil e por isso deve ser alvo das unidades de execução operacional do CBMMG. A localização de áreas vulneráveis ao risco permite a prevenção quanto a uma possível instalação do risco, viabiliza a mitigação de eventual risco instalado e orienta a preparação na elaboração de exercícios simulados e planos de contingência. Ainda, o mapeamento de riscos, combinado ao mapeamento de recursos, por meio de um GIS, assessora nas ações de resposta e recuperação. Enfim, a manutenção desta ferramenta influencia diretamente na tomada de decisão para a gestão do risco e do desastre no município. 5.6 Campanhas educativas. As unidades devem promover a existência de um sistema educativo eficaz, que gere e difunda uma cultura de prevenção, sendo o melhor instrumento para reduzir os desastres. As atividades devem abranger todos os níveis de ensino, com a inclusão de conhecimentos e experiências locais, soluções pragmáticas e que possam ser colocadas em prática pela própria comunidade. As propostas devem ser organizadas e executadas por meio de cursos, oficinas, palestras, manuais, livros e cartilhas que possibilitem a capacitação das equipes locais e da população. Os conteúdos desses instrumentos devem abranger a identificação dos perigos, vulnerabilidades, medidas de prevenção e mitigação, legislação e sistemas de alertas. O Objetivo Estratégico 05 da 4ª edição do Plano de Comando do CBMMG prevê o Índice de Incentivo à Cultura de Prevenção e Proteção à Vida, ao Patrimônio e ao Meio Ambiente, e as campanhas educativas como o Bombeiro nas escolas, o Prodinat e cursos de primeiros socorros, além de serem instrumentos efetivos para a difusão de uma cultura prevencionista e de autoproteção, contribuem diretamente para a melhoria de índices estratégicos da corporação, que são vistos como prioridade de execução. CBMMG, 2021. 5.7 Vistorias relacionadas à PDC. As vistorias dos locais de risco pelo CBMMG, ou em parceria com outros órgãos e entidades públicas e/ou privadas, são de extrema importância, tendo a finalidade de detectar locais potencialmente expostos a qualquer tipo de risco, seja de origem natural ou tecnológico, acompanhando as orientações previstas na Diretriz Integrada de Ações e Operações, DIAO. As UEOPs devem, ainda, atentar para a necessidade de reforçar as ações relacionadas ao Índice de Redução do Risco de Desastre, IRRD, visando disseminar a cultura de redução do risco de desastre bem como as ações de proteção e defesa civil, não só ao bombeiro militar, mas em toda a sociedade atendida. Nesse sentido, destacamos alguns exemplos de ações que podem ser desenvolvidas junto à sociedade, tais como palestras, cartilhas, campanhas educativas, projetos institucionais, visitas, dentre outras.